E aí, oitavo ano, tudo certo? Aqui quem tá falando é a professora Luíse. E essa aula aqui é uma aula de revisão. A gente vai ver tudo de uma maneira geral, todos os grupos de vertebrados e sobre a reprodução de todos eles, e tentar tirar algumas dúvidas que talvez vocês ainda tenham, ok? Então, vejam, um conselho que eu dou, vejam essa aula mais de uma vez e acompanhem ela ao lado do livro de ciências, para que vocês possam comparar e retirar todas as dúvidas, já que a segunda avaliação está bem aí e o conteúdo é muito extenso. Né? A gente está falando sobre a reprodução de muitos grupos de vertebrados. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que deixar claro já e que muita gente errou, tanto nas atividades avaliativas como no simulado. Desenvolvimento embrionário. Quando eu pergunto para vocês sobre desenvolvimento embrionário, é isso aqui que eu quero saber. O vertebrado ao qual eu estou falando é ovíparo, ele é ovovivíparo ou ele é vivíparo? É isso que eu quero saber. Quando eu pergunto sobre desenvolvimento de vertebrados, eu não estou perguntando qual é o vertebrado, réptil, peixe, mamífero. Não, eu estou perguntando sobre oviparidade, que é quando os embriões se desenvolvem dentro de ovos, só que fora do corpo da mãe. Ovoviviparidade, que é quando os embriões também se desenvolvem dentro de ovos, só que esses ovos ficam dentro do corpo da mãe. Percebem a diferença? Oviparidade, dentro de ovos, porém fora do corpo da mãe. Ovoviviparidade, também dentro de ovos, porém os ovos ficam dentro da mãe. E por fim, a viviparidade, que é quando os embriões se desenvolvem dentro de um útero, dentro do corpo da mãe. Se é dentro do útero, é dentro do corpo da mãe. Ok? Essa é uma coisa básica. E quando eu falo sobre o desenvolvimento embrionário, diferencie os tipos de desenvolvimento embrionário. É isso aqui que eu quero saber, ok? Então vamos lá. Próxima. Primeiro vertebrado, primeiro grupo de vertebrados, que a gente vai falar sobre a reprodução. Seguindo essa linha de independência da água, ok? Então a gente vai começar do mais dependente para o menos dependente. Peixes, completamente dependentes da água. Primeiro porque é o habitat natural deles, eles vivem na água, ok? Porque o oxigênio que eles captam está dissolvido na água. Então, eles são completamente dependentes, não só na sua vida adulta, mas também desde o desenvolvimento embrionário até a sua fase de larva, né? Então, vamos lá. Eles são dioicos, ou seja, significa que eu tenho um indivíduo masculino e um indivíduo feminino, sexos separados. A fecundação deles é externa. O que eu quero dizer com isso? Fecundação externa. Outra coisa que ficou muito complicada, que eu achei que já tinha sido sanada na primeira avaliação, mas pelo visto não foi, porque muita gente tem errado. Gente, fecundação é encontro de gametas, é encontro de células sexuais. Não tem como ter fecundação e a reprodução ser assexuada. Não existe. Se eu estou falando que há fecundação, a reprodução é obrigatoriamente sexuada, porque tem encontro de gameta, tem encontro de espermatozoide e óvulo. Então, não se confundam, não tem complicação, ok? O encontro dessas células gaméticas, dos gametas, ocorre do lado de fora. Primeiro a fêmea vem, deposita os seus óvulos na água, e depois o macho vem e deposita o seu esperma. Aí a fecundação ocorre, o encontro dessas duas células gaméticas ocorre. Eles são completamente dependentes da água, como a gente já falou. Por quê? O ovo desses animais é muito fino, a casca eles nem têm casca, na verdade. Eles têm uma película que precisa da água para continuar hidratada. Por isso, eles são dependentes da água. Eles precisam da água não só para viver, né, o resto de suas vidas, mas também para se reproduzir. O ovo deles não é complexo como o das aves. O ovo deles é bem simples e muito frágil, por isso precisa ficar dentro da água. Eles têm desenvolvimento indireto.
Como assim, tia? Quando eles nascem larvas, que a gente chama de alevino, ok? E por fim são ovíparos, logicamente porque os embriões se desenvolvem dentro de ovos. Próximo grupo de vertebrados, anfíbios. Os anfíbios também são dependentes da água. Por quê? São ovíparos e os ovos deles não são complexos também, como dos répteis e como das aves. O ovo do anfíbio é muito frágil. O que protege aquele indivíduo que está se desenvolvendo dentro dele é só uma película super fina, que desidrata muito rápido. Então, por isso, quando é para se reproduzir também, os anfíbios buscam a água, eles precisam da água para que aquele filhote complete seu desenvolvimento dentro do ovo. Vamos lá. Eles são dioicos, grupo de vertebrados, anfíbios, dioicos, sexos separados. Desenvolvimento indireto. Por que indireto? Assim como nos peixes, eles têm uma fase larval. E a essa fase larval nós chamamos de girino. Ok? E a esse processo de transformação nós chamamos de metamorfose, que a gente vai falar já já. Fecundação dos anfíbios externa, do lado de fora, em geralmente águas calmas, lagos, pocinhas de água, brejos. Então, aqui eu tenho uma fêmea e um macho liberando seus espermatozoides e óvulos. Quando eles se encontram, há a formação do embrião. E quando esse embrião eclodir do ovo, a gente tem o girino, ok? Eles também são ovíparos, mas o ovo não é complexo, e também são dependentes da água. Até porque eles têm uma vida dupla, né? Além da reprodução, eles caçam dentro da água, a pele do anfíbio se desidrata muito rápido. Por isso ele precisa da água ainda, mas ele pode ficar tanto na terra como dentro da água. Ele sempre tem que voltar para a água, ele pode até sair, mas ele precisa voltar um pouquinho para a água para hidratar a pele dele, ok? Então vamos ao processo de metamorfose em anuros. Lembra que a gente tem 3 grupos dentro do grupo dos anfíbios, né? E os anuros são o grupo das rãs, pererecas, sapos, ok? Então, a metamorfose é um tipo de desenvolvimento indireto, porque tem fase larval. E a essa fase larval nós chamamos de girinos. Mas a gente pode falar sobre essa metamorfose basicamente em 4 fases. A gente tem, esse aqui são os ovos, né? Já fecundados, a formação das larvas, e quando elas eclodem, a gente tem a primeira etapa, que é o girino. Depois de algum tempo, a gente tem o girino com a formação das brânquias. Se ele tem o desenvolvimento indireto, significa que ele completa o desenvolvimento dele depois do nascimento. Ele nasce girino e ele vai se desenvolvendo até virar um adulto. Aqui a gente tem uma rã ou um sapo jovem, que já tem uma aparência de sapo adulto, mas ainda carrega consigo uma cauda, né, resquício da fase larval dele, até que ele chega à fase adulta. Então, a gente tem 4 etapas. Girino, girino com brânquias, uma rã ou um sapo jovem e o sapo adulto. Próximo grupo de vertebrados, répteis. Também dioicos, de fecundação agora, diferente dos já falados, interna. A fecundação dos répteis é interna, ocorre dentro do corpo da fêmea, ok? Então, vamos lá. Também são ovíparos, porém, como eles são répteis e eles vivem mais na terra, alguns, né? Nós temos répteis aquáticos, mas quando eles vão se reproduzir, os ovos ficam na terra. O ovo tem que ser um pouco mais complexo do que o dos anfíbios e o dos peixes. Aqui eu já tenho um ovo com uma casca mais resistente, uma casca mais dura, que serve para a proteção desse filhote enquanto ele está completando o desenvolvimento dele. E falando em desenvolvimento, o desenvolvimento dos répteis é um desenvolvimento direto. O que isso quer dizer? Desenvolvimento direto significa que o filhote já nasce com todas as estruturas de um adulto, porém em tamanho menor. Não tem um órgão que ele vai desenvolver depois que ele nasceu. Não. Desenvolvimento direto. Ele já nasceu com tudo que ele precisa. Só que ele nasceu pequeno,
até porque ele acabou de nascer. Então, esse é o tipo de desenvolvimento dos répteis. Reprodução das aves. Também são dioicos, eu tenho um macho e uma fêmea separados. De fecundação interna, ou seja, o encontro dessas células reprodutivas ocorre dentro do corpo da fêmea. São também ovíparos e vão ter os ovos mais desenvolvidos dentro do grupo dos que tem o desenvolvimento embrionário de oviparidade. E o desenvolvimento deles é direto, ou seja, também o filhote já nasce com todas as estruturas que precisa, ok? Alguns já nascem até com penas, né? Tem outros que nascem sem penas, mas isso não é algo que diferencie ele dos adultos. O desenvolvimento dele é direto, ele já nasce com a maioria das estruturas que um adulto precisa, só que em um tamanho menor. Bem, quando a gente vai falar sobre o ovo das aves, né, o tipo de ovo, ele é um dos ovos mais complexos que tem, porque ele possui anexos embrionários. Ele é um ovo complexo, então significa que ele tem muitas estruturas, ele é complexo, né? Então vamos lá. Quais anexos são esses? Todos esses anexos, eles têm a função de proteger e garantir a sobrevivência desse filhote, desse embrião, até que ele complete o desenvolvimento. Então vamos lá. A gente tem, primeiro, o alantoide e o córeo, que são anexos embrionários que servem para alimentação e eliminação discretas desse embrião. E a gente tem o âmnio, que é como se fosse uma camada gelatinosa, que fica bem nessa parte aqui, que protege esse filhote de choques externos. Como assim, tia, choque? Alguém vai dar um choque elétrico nesse filhote? Não, choque que eu falo de impacto. Caso esse ovo caia, caso algum predador venha e tire esse ovo de lá e esse ovo acabe sendo batido em algum lugar. Então, o âmnion, ele tem a função de proteger o embrião de impactos fortes, ok? Então, vamos falar sobre, eu acho que é o grupo de vertebrados mais difíceis, né? Já que tem muitas subdivisões. A gente tem os mamíferos. A gente vai falar agora dos mamíferos. Como é que eu reconheço os mamíferos? Os mamíferos, eles são os únicos seres vivos da Terra que têm mamas e pelos. Nenhum outro grupo de vertebrado tem pelo, além dos mamíferos. Só nós, animais mamíferos, ok? Nós, seres humanos, também somos animais mamíferos, temos pelos. Cabelo, pelo na perna, pelo na axila, ok? Então, vamos lá. Todos os mamíferos também têm glândulas mamárias. Tia, a senhora disse que todo mamífero tem pelo. Baleia também tem pelo? Tem. Bem minúsculos, bem pequenos, mas também tem. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o exemplo de um ser humano, tenho um primata. Nós também somos primatas, mas somos de outra espécie. Aqui nós temos um morcego e uma baleia mamando. Todos os mamíferos têm glândulas mamárias e pelos. É isso que confere a esse grupo o nome de mamífero. Então, vamos lá. Sobre a reprodução deles. Todo mamífero é dioico, ok? Todo mamífero é dioico. Eu tenho um macho e uma fêmea. Todo mamífero vai se reproduzir por fecundação interna, ou seja, fecundação. O encontro das células gaméticas ocorre dentro do corpo da fêmea. E o desenvolvimento do filhote do mamífero, ele pode ocorrer dentro de um marsúpio, dentro de um útero ou dentro de ovos, ok? Uma coisa que é interessante falar também é que todo mamífero tem desenvolvimento direto. A gente já nasce com todas as estruturas de um adulto, só que num tamanho menor. Então, vamos lá. Os indivíduos placentários são aqueles que vão se desenvolver dentro de úteros, que são vivíparos. Desenvolvimento do embrião ocorre dentro de um útero, ok? Bem aqui a gente tem um útero para mostrar onde o bebê fica. Eu peguei a foto, uma imagem de um ser humano, mas eu poderia pegar de outro animal. Mas aqui o que a gente pode ver é o útero, que geralmente quando não tem um bebê, é desse tamanho bem aqui. Mas quando a mulher está grávida, olha o tamanho que o útero fica. Gigantesco. O útero existe para abrigar o embrião até o final da gestação, ok?
Possui uma placenta bem desenvolvida. Nós, mamíferos, também, né, pelo menos os primatas, nós temos uma placenta bem desenvolvida, que é o nosso anexo embrionário. As aves têm anexos dentro dos ovos, que é o alantoide, o córeo e o âmnion. O nosso anexo embrionário dos mamíferos é a placenta. Qual é a função da placenta? Também garantir a respiração do embrião, a alimentação dele e coletar excretas. Ela é muito complexa, por isso o nome dela é uma placenta bem desenvolvida, porque ela desempenha várias funções de maneira muito eficiente, até o final da gestação. Então, geralmente nasce quando já está completamente desenvolvido. Tia, por que a senhora está falando aqui geralmente? Porque existem bebês que nascem prematuros. Ele não completou o desenvolvimento dele. Mas mesmo assim, ele nasce antes do tempo. Bebês que nascem com 7, 6 meses ainda de gestação. Mas normalmente o bebê ele só nasce após os 9 meses de gestação, no nosso caso, que somos seres humanos, ok? Aqui a gente tem uma placenta, que é o nosso anexo embrionário. Olha só como ela fica ligada no bebê pelo cordão umbilical. Que é esse umbigo que a gente tem, uma vez foi a ligação entre nós e o nosso anexo embrionário, a nossa placenta. Mamíferos marsupiais. Eles não têm uma placenta bem desenvolvida. A placenta que eles têm não desenvolve tantas funções durante muito tempo como nós, mamíferos placentários. Então, os marsupiais, ao longo da seleção natural, eles desenvolveram um método para que o bebê pudesse completar o seu desenvolvimento. O bebê ele fica dentro do corpo da mãe, dentro do útero da mãe dele, dos marsupiais, até um determinado tempo. Ele não completa o desenvolvimento dentro da mãe dele. Ele nasce quando ele não está completamente desenvolvido. O que ele faz? Ele nasce, se encaminha até essa bolsa que tem na fêmea, na mãe dele, e dentro dessa bolsa tem as glândulas mamárias. Então, essa bolsa é como se fosse um útero externo, como se fosse. Não é, ok? Estou só falando para que vocês possam compreender. Ele vai completar o desenvolvimento dele nesse marsúpio, nessa bolsa. Por isso, eles são seres marsupiais, porque eles têm essa bolsa chamada de marsúpio. Então, eles completam o desenvolvimento deles dentro do marsúpio, porque a placenta dos marsupiais não é bem desenvolvida. Então, é como se a mãe não conseguisse segurar o filhote durante muito tempo dentro do corpo dela, ok? E por isso a gestação deles é curta, né? Ela não consegue segurar durante muito tempo, o bebê não consegue ficar lá dentro durante muito tempo, porque a placenta não está oferecendo muito alimento, muito oxigênio, que é o que ele precisa. Então, ele tem que sair e completar o desenvolvimento dentro do marsúpio. E chegamos aos monotremados. Os monotremados são o único grupo de mamíferos que põe ovos. O único grupo de mamíferos que é ovíparo. Nós só temos duas espécies de animais que são representantes desses monotremados, que é o ornitorrinco e a equidna, ambos encontrados na Austrália, ok? O embrião ele vai se desenvolver dentro de ovos também, que vão ficar dentro da mãe até o fim da gestação, ok? E a gestação deles é bem curtinha, dura cerca de 3 semanas. Então, olha como eles nascem peladinhos e tal, mas já nascem com todas as estruturas que um indivíduo adulto tem, só que em menor tamanho. E é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sanado algumas dúvidas que vocês têm ainda sobre reprodução em vertebrados. E boa sorte para a segunda avaliação de vocês. Até a próxima!